Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo mais uma vez no canal. Nós vamos fazer a nossa leitura com lição em Bíblia com Rose neste dia. Estamos nós na lição de número 8 do quarto trimestre e o assunto desta semana é o bom pastor e os pastores infiéis. E a nossa leitura neste dia ela se encontra lá nos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, verso 36, que diz o seguinte: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrado e errante, como ovelha que não tem pastor. Então aqui está a nossa leitura, mostrando que o nosso Senhor Jesus Cristo que todo o ser humano tem um grande valor, um eterno valor incomparável para Deus. Então, nesta manhã eu te convido, vamos nós fazer a nossa tópico 2 nesse dia, amém? E vamos lá. Tópico 2 diz o seguinte: sobre os pastores infiéis. E o ponto 1, o pastor de ovelha. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode ser de que o tema da presente lição é provavelmente a mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel de líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação, responsabilidade, como Davi. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Moisés e Davi, eles foram os pastores de ovelha no sentido estrito da palavra. Mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de sua função. Olha só, o que Ezequiel está dizendo nesta manhã para nós, ele trata de que todos os acontecimentos que a nação de Israel e todo afastamento do povo de Deus, ele diz que é porque os líderes, pastores, deixaram de alimentar as ovelhas e deixaram também as ovelhas desgarradas. Então os predadores levaram aquelas ovelhas a cometerem todos os tipos de pecado. Ou seja, a nação de Israel estava em pecado por causa dos pastores infiéis. E o que ele está dizendo para nós? Que na época de Ezequiel, esses pastores causaram danos muito grandes à obra de Deus, porque deixaram as ovelhas desgarradas, deixaram as ovelhas sem alimento adequado, ao ponto dos predadores levarem elas a caminhos, a qual veio elas a se perderem, como diz aqui na parábola das ovelhas perdidas. E o papel dos pastores, dos líderes, é manter essas ovelhas protegidas e alimentadas. Diz o seguinte, olha só: muitos pastores foram dignos de ser chamados pastores, a qual nós falamos o nome de Davi. Nós não, está na lição, está aqui para ser lido. E Moisés, não era da época de Ezequiel, mas eles foram falados, pronunciados, devido ao seu papel, a qual Deus também muito se agradou. E eles tinham um amor pelo povo. Eles cuidavam, eles zelavam, eles guiavam, pelas pessoas, porque eles sabiam que tinham sido escolhidos por Deus e sabiam que tudo que Deus nos entrega, um dia nós vamos prestar conta. E a responsabilidade é muito grande de quem quer ou de quem deseja ser pastor. Tem que observar muito a Bíblia, o que é o dever de um pastor e como que deve ele se portar diante da sua missão, ao chamado de Deus. Então esses pastores, como nós dizemos, Moisés e Davi, eles são dignos de ser chamados de pastores. O
comentarista diz: o papel de um pastor, de líder, é cuidar, porque quando a ovelha é cuidada, olha só o que acontece. A ovelha é cuidada, tratada, ela vai crescendo e desenvolvendo. E com esse desenvolvimento, a ovelha vai gerar lã. Porque se não cuidar da ovelha, né, então a função, né, do pastor é cuidar para que a ovelha não deixe de dar uma boa lã, não é verdade? E observe que também achou que ia escapar, mas não escapa não. Os líderes também têm a mesma função do pastor, de cuidar, de zelar e de alimentar e de proteger contra tudo aquilo que o inimigo oferece, né, para o povo se distanciar da presença de Deus. Então, meus amados, que nós possamos nessa manhã aprender esta palavra maravilhosa a respeito, né, dos pastores. Lá em Israel havia uma dificuldade muito grande, estava muito difícil, porque o líder estava em pecado, os pastores infiéis estavam no pecado. E então, o que vai se esperar? Se a própria liderança ela está nessas condições, o que vamos dizer do liderado? Lógico que os liderados não podem estar copiando o mau testemunho de ninguém, mas contribui muito para que eles não venham a se afirmar, pois o testemunho ajuda a afirmar o povo na presença de Deus. Então, só uma observação: as ovelhas é totalmente responsabilidade dos pastores e dos líderes. Amém? E vamos nós para o nosso ponto 2 da nossa lição, que diz o seguinte. Ponto 2 diz: o que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmo. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregava todo o esforço em benefício próprio, deixando de lado, né, a sua função, pelo qual foi constituído, que era proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico do seu cidadão. O profeta mostra 3 práticas deprováveis deles numa linguagem metafórica. Comia a gordura e vestia da lã, degolava os sebos, mas não apacentava as ovelhas, para designar exploração e abuso de sua autoridade. Ele não cuidava do povo e nem mesmo se esforçava para suprir sua necessidade. Antes, cuidava de si mesmo. Olha só como é que estava as condições daquele povo lá de Israel nessa época de Ezequiel. Eles faziam o que? Nada. Se aproveitava e só cuidava de si mesmo. Ou seja, a liderança e os pastores infiéis estavam preocupados só consigo mesmo e com sua família. Agora imagina como Deus é misericordioso, porque Deus tudo vê, tudo sabe, tudo Deus conhece, sem ninguém falar para ele. Ele vê tudo automaticamente, ele contempla tudo. E ele contemplou toda essa infidelidade daqueles a qual Deus confiou, entregou na sua mão, Deus supriu. Mas nesta parte que nós lemos, a qual ele estava se aproveitando, em vez de ajudar as pessoas necessitadas, a vez de acolher as pessoas que precisam, estava simplesmente usando em benefício próprio, somente dele e das suas próprias famílias, né? Mas Deus, na sua palavra, ele prometeu a Israel que o juiz dele, o castigo deles ia chegar.
como vai chegar para todos nós, né? Dependendo das nossas ações. Então aqui diz assim, eles exploravam, eles abusavam da sua autoridade. Porque existe muito que tem usado a sua autoridade para abusar, para oprimir. Eles tinham mínimos esforços para ajudar ninguém. E nós já vamos aqui para nosso ponto 3 desta lição, amém? E se você estiver gostando, deixa seu like, você que se inscreveu, se inscreva, se torne membro deste canal. E que eu sei que Deus, Ele vai te abençoar. E lógico que nós teremos propósito maravilhoso quando as coisas estiverem funcionando da maneira que nós desejamos que venha a funcionar. E vamos nós para o nosso ponto 3 que diz: o que os governantes não faziam? Não cuidava das ovelhas, as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas, precisa de cuidado especiais. Mas na realidade era muito diferente. Olha só, as fracas não eram fortalecidas, as doentes não eram curadas, as quebradas não ligaste, e as desgarradas não tornaste trazer de volta o abrisco, e a perdida nunca foi nem procurar. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Tá vendo? Não vai dar o alimento. Olha só, olha como a palavra de Deus é. Não cuida da ovelha, não cura a ovelha, não dá alimento para a ovelha, não cura as feridas da ovelha, mas eles querem ter domínio, eles têm domínio ainda sobre elas, e é com dureza, né? Mas não mostra o seu carinho, né? Que Jesus fala lá em João 10, verso 11. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. E essa situação nos leva a uma reflexão sobre as atuais. Ezequiel se dirige a esses oráculos divinos à casa de Judá, certo? Tudo que ele estava falando estava acontecendo lá em Israel, né? Então ele estava se dirigindo à casa de Judá. Então aqui Ezequiel falando para eles, mas essa mensagem, ela é uma mensagem que diz respeito a todos os seres humanos na face da terra, a todos os pastores, a todos os líderes, todos os congregados. O pastor tem direito, é bíblico, de usufruir, mas com muita sabedoria. A palavra de Deus, a gente sabe que eles têm direito de usufruir, mas tem que cumprir o seu papel como pastor, zeloso, cuidadoso. E tem mais, olha só. O sustento vai vir das ovelhas, ou pelo menos deveria vir. Mas a ovelha tem que ser bem tratada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser alimentada para que ela gere essa lã. Mas se não tivesse cuidado, a lã não vai vir não. Lã só tem se cuidar bem das ovelhas, né? O pão vem das ovelhas, então Deus quer que as ovelhas dele sejam muito bem cuidadas, viu? Deus quer que as suas ovelhas sejam bem cuidadas. Então só tem lã se cuidar bem das ovelhas. Então quem quer lã tem que cuidar bem das ovelhas. Então vamos servir ao Senhor com fidelidade. Vamos exercer nosso papel, né, como líder, como pastores. Que nós possamos fazer com que Deus se agrade. E assim Deus vai derramar chuva de bênção. Amém? E aqui está caindo muita chuva também. E aqui também está muito calor. Então, fica com Deus. Deus te abençoe. Até mais, se Deus quiser. Tchau.